Muito bem, hoje é a última reunião que nós vamos ter dessa série dos afetos limitantes e eu tive que tomar uma decisão delicada porque eu gostaria de poder continuar falando sobre os afetos. Nós temos tristeza para ver, nós temos angústia, nós temos culpa, raiva, nós temos algumas emoções ainda a serem estudadas nas Escrituras. Mas como esse é a última reunião, eu vou optar por estudarmos um pouco mais sobre a questão do pensamento. Já que nós estamos compreendendo que todas as emoções derivam do pensamento. Então é o pensamento que é produzido ao longo da nossa vida, que forma as emoções que nós temos. Sejam elas boas, sejam elas ruins, todas as emoções precisam passar pela nossa mente. Então, um retrospecto bem rapidinho. Então, vamos lembrar. Paulo diz assim: a mim não me desgosta, e é salvação para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. Então, a gente precisa ouvir, e ouvir até que aquelas verdades comecem a entrar dentro do coração da gente. O que nós já sabemos? Nós sabemos que nós somos compostos de um espírito, de uma alma e de um corpo. Já sabemos isso. 3 elementos. Já sabemos que o espírito é a parte que toca a Deus. Nós estudamos isso. Também nós vimos que a nossa alma, a nossa psique é composta de 3 elementos. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu decido. Nesta ordem. Pensamento, emoção e vontade. Também sabemos isso. Vimos também pelas Escrituras que a ordem do funcionamento da alma é: eu penso e então eu sinto. Eu só posso sentir o que eu penso. Não há outra forma de sentir. Eu só posso sentir aquilo que eu penso. Então o pensamento gera a minha emoção. E o pensamento e a emoção geram a minha vontade. Então por que fazemos o que fazemos? Porque um pensamento ocupou a nossa mente e uma emoção foi despertada através daquilo. Então, se você é mais afetivo, você toma a decisão baseada na emoção. Se você é mais racional, você toma a decisão baseada na sua mente. Então isso varia de pessoa, isso varia de cultura. Então países mais quentes, os países latinos, os tropicais, eles carregam mais na emoção. O próprio meio faz isso. Os países mais gelados, eles carregam muito no entendimento. Então a pessoa decide baseado muito mais naquilo que entende. Já sabemos também isso. O que nós então, quais as emoções que nós estudamos? Nós estudamos, então, qual o pensamento que produz o medo? A emoção do medo. Então nós vimos um pouquinho o que é o medo. Então, estudamos o medo. De onde deriva o medo? Quem lembra? Qual o pensamento que produz o medo? Solidão. Teve pensamento de se ver sozinho, você vai ter medo. Pronto. Simples. Também vimos que algumas vezes o medo pode produzir a ira. Mas, num primeiro momento, é a falta do pai que produz a emoção do medo. Se sentiu só, teve medo. Depois nós estudamos a irritação. De onde deriva a irritação? Qual a primeira coisa que produz? Qual o primeiro pensamento que produz a emoção da irritação? Insatisfação. Se sentiu insatisfeito, irritou. Simples. A gente descobre isso lá em Caim, né? Quando ele se irou. É a primeira vez que a palavra ira aparece nas Escrituras. Porém, nós vimos também que o medo, que a irritação pode derivar do medo. No caso de Saul, ele tinha medo de Davi, então ele atirou a lança 2 vezes contra Davi.
Então vimos que o medo também pode produzir irritação. Vimos que a injustiça também pode produzir irritação. E aqui nós entramos naqueles 5 abusos que nós conversamos. Então entrou injustiça, pode entrar irritação. Como é que eu sei disso? Porque é o que produz a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1. Então a injustiça provoca o sentimento da irritação também. Na última reunião nós estudamos sobre a ansiedade. E nós vimos que a ansiedade deriva de 2 pensamentos. Quais são os 2 pensamentos? Nós vimos que a ansiedade deriva de desempenho. E o segundo pensamento que produz ansiedade é qual? O pensamento do futuro. Pensou no futuro, ficou ansioso. Até aqui nós já estudamos. Pois bem, onde eu quero avançar hoje? Eu quero estudar com vocês um pouquinho mais sobre a questão do pensamento. Porque nós temos pensamentos que são difíceis de sair. Tem pensamentos que podem durar uma vida inteira. E eles não saem de dentro da gente. A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? É óbvio que a Bíblia fala. Nós temos uma coisa curiosa. Quando o pensamento é normal, como todos nós aqui, ninguém é anormal, nós vamos ter pensamento de ansiedade, futuro e desempenho. Quando o pensamento ele piora, por exemplo, em questões de guerra, a pessoa desenvolve uma coisa que é chamada estresse pós-traumático. Isso é típico de ambiente de guerra, é típico de doenças graves, por exemplo, câncer. É comum você ter pessoas que passaram por quimioterapia que não dão conta de passar na frente de um hospital. É muito comum. É comum. Esses dias eu ouvi uma história de uma pessoa que fez o tratamento, cruzou com o oncologista no shopping, saiu correndo e vomitou no primeiro lixo. Só de ver ele. Por quê? Porque o pensamento ficou tão marcado que gera o que a gente chama de estresse pós-traumático. O pensamento ficou muito sensibilizado com aquele tema. E aquele tema, então, não é fácil de ser trabalhado dentro da pessoa. Se a gente não tiver cuidado, a gente diz que é demônio, a gente diz que é incredulidade, a gente diz que é pecado, e a gente pode não compreender que simplesmente é um pensamento mais forte, que criou uma fortaleza dentro da mente daquela pessoa. Então, é simples da gente entender. É uma questão natural para a gente entender. Pois bem, deixe-me ler com vocês o texto de agora à noite. Abram 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O texto está dizendo que nós temos armas que são poderosas para destruir fortalezas. A palavra fortaleza aqui significa castelo. Significa um raciocínio em que alguém confia. Então, todos nós vamos ter fortalezas mentais muito fortes. Vou dar um exemplo para você. Existe uma história da Segunda Grande Guerra que diz que um determinado orfanato as crianças passavam muita fome e de vez em quando elas tinham um pouco de pão. O que o diretor do orfanato conseguiu fazer? Ele não distribuía todo o pão.
Mas ele pegou um pedacinho e fazia com que cada criança guardasse na mão dela aquele pedaço por alguns dias. Aquele pedaço dava para a criança a esperança de que ela ia comer. Como elas tinham privação de comida, elas entravam em desespero pela falta da comida. Aquele pedacinho de pão contornava o cérebro e dava para elas uma esperança. Isso na Segunda Grande Guerra foi ouvido muito. Um objeto que alguém conseguia, que um prisioneiro de guerra conseguia guardar, conseguia esconder, um objeto qualquer, uma lembrança que conseguia trazer, um objeto que trazia uma lembrança, isso então provocava nela um novo pensamento. Aquele pedacinho de pão, escondido na mão, produzia dentro dela um novo pensamento, um pensamento de esperança. Tem pensamentos que são fortalezas mentais, são castelos dentro da vida da gente. São pensamentos que estão muito enraizados dentro de nós. Esses pensamentos demandam tempo para sair. Mas quais são esses pensamentos? Eu já vou chegar lá. O que a Bíblia sugere de qual pensamento que pode entrar? A gente sabe, pela prática, que quanto mais cedo um pensamento indevido entrar, maior é o grau de penetração desse pensamento dentro do cérebro. Por quê? Porque em período de formação, o pensamento penetra um pouco mais. É diferente depois que nós estamos formados. Não é à toa que a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho dele não vai se desviar. Nós fomos ensinados que esse texto diz o quê? Ensina Cristo para a criança, e ainda quando for velha ela não vai se desviar. Se isso fosse verdade, pais que ensinaram Cristo não tinham filhos desviados. E muitos de nós podemos ser bons pais e termos filhos desviados. Então o que o texto está ensinando? O Swindoll, ele é um especialista no hebraico, e ele trabalha essa palavra, a raiz dessa palavra, e ele diz o seguinte, que a raiz da palavra ensina ali, é tirado de pálato, céu da boca. Essa expressão era usada em duas situações no mundo hebraico. Quais situações eram essas? A primeira é quando você ia colocar um freio na boca do cavalo. Então você tinha essa expressão usada nesse momento. Então você coloca um freio, aquele freio vai mais para o céu da boca do cavalo, e você então conduz o cavalo para onde você quer, ou você freia ele. Então o texto está ensinando o seguinte: você vai ter filho com uma tendência ruim. O que você vai fazer? Frear aquela tendência desde cedo. E ainda quando for velho, ele não vai se desviar daquilo que você ensinou. Agora começa a fazer sentido. Então você pega uma tendência e trabalha a tendência na mente da criança. E ainda quando for velha, ela não vai se desviar do ensino que você deu. Mas a palavra era usada também numa segunda situação. Qual situação? Das parteiras hebreias. Então o que acontecia? Algumas crianças nasciam e elas não tinham força mandibular para sugar o seio, para mamar. Tem criancinha que é meio preguiçosa, né? Não sei se eu estou sendo pejorativo, né? Tem criança que não tem aquela força para sugar. O que a parteira fazia? Ia lá, derramava o vinho, pegava a borra, que fica embaixo, que é vinagre, metia o dedo na borra, ia lá e passava no céu da boca da criança. O que a criança faz? É isso que você faz quando você tem um ácido na boca. Então ela estimulava na criança o que a criança naturalmente não tinha. O que nós aprendemos aqui desse ensina? Ele está dizendo o seguinte: se a criança não tiver uma tendência que você quer, estimule essa tendência nela desde cedo. E ainda quando for velho,
dele não vai se desviar. Então, quanto mais cedo entrar o pensamento, mais fixado fica o pensamento na cabeça, no bom e no mau sentido. Pensamentos de Deus ficam fixados, pensamentos da vida, errôneos, pecaminosos, também vão ficar fixados no cérebro da criança. Então, nós deduzimos por esse ensino das Escrituras que quanto mais cedo entra o pensamento, mais firmado ele vai ficando dentro da cabeça da criança. Vocês estão me entendendo? Põe uma criança com pais briguentos. Você treina essa criança em duas coisas: ou para a guerra, ou para o isolamento. Porque ela vai se distanciar o quanto ela puder de atrito, porque aquilo é insuportável para a criança. Então, desde cedo, o grau de penetração do pensamento é muito grande. Por que que a criançada hoje é... Que palavra eu uso? A criançada hoje é turbinada. A criançada hoje é descompensada às vezes. Por quê? Em partes, porque elas têm um grau de pensamento exacerbado na mente delas. Elas não dão conta de lidar com tudo isso daí. Porque o pensamento vai gerar emoção. Então, gera um conhecimento que gera uma afetividade. Algumas não dão conta, encheram a cabeça tanto que começaram a ter problema nos afetos. Porém, a Bíblia também diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. A Bíblia está ensinando agora o oposto. Está ensinando que na velhice é mais difícil mudar. Ou a gente aprende em tempo, ou a gente, na velhice, vai pôr para fora o que ficou de ruim dentro de nós. Então, a hora de cuidar do pensamento é quando é criança. Depois nós vamos precisar do processo da cruz, para trabalhar os pensamentos indevidos que entraram. Então ele está dizendo aqui, ele diz assim... porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é sofismas? Sofisma significa cálculo. Só que você sabe o que é essa palavra no grego? Pensamento hostil à fé cristã. Então todos aqui, tivemos ou temos pensamentos que são contra a fé, que são contra a maneira de nós vivermos a vida com Deus. Todos nós temos pensamentos desse tipo. Então tem uma irmã que pode uma noite lá sonhar com um homem que ela desconhece. Ela está mal e a mente dela sonhou com uma pessoa que não é o marido dela. Você pode ter pensamento de falta no futuro e você ficar tão apegada que você quer conquistar. São pensamentos escravizantes na mente da gente, que são contra a fé cristã. Todos nós, sem exceção, temos alguns desses pensamentos que entraram na nossa vida cristã. O problema, meus queridos, minhas queridas, é que a gente já identificou e eles não saem. Eles não saem. A gente passa períodos melhores, mas a hora que você entra numa fase mais cansada, mais difícil, aqueles pensamentos começam a voltar. Está fazendo sentido? Então, o que Deus está falando sobre esses pensamentos? Está dizendo que esses pensamentos são fortalezas. E aí ele continua e diz que as armas que nós temos, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E aí ele vai falar do pensamento que tem que ser levado à obediência de Cristo. Então, existem em alguns de nós pensamentos que vão precisar de tempo para ser trabalhado.
Aí só vou citar e não vou nem abrir o texto para as irmãs. Eu vou apenas citar o texto, depois você chega em casa e pode ler. Nós sabemos que a terra de Canaã, ela não representa o céu. Os israelitas entraram em Canaã. E Canaã não representa o céu. Por quê? Porque em Canaã nós temos 7 inimigos. Os heteus, os jebuseus, os ferezeus, os cananeus, os gigarzeus e tem mais 2 eus. São 7 inimigos que estão lá. Então não representa o céu. Então Canaã representa o quê? Representa a vida cristã. Porque nós temos inimigos na vida cristã. Mas é interessante que quando os israelitas entraram em Canaã, eles atravessaram o Jordão. Jordão significa descida. O rio Jordão começa no pé do Monte Hermon e é alimentado pela água da neve. Literalmente a água vem do céu, porque a neve cai do céu. E à medida que ele vai descendo, é um riacho sujo. E ele significa descida, que mostra o que é a nossa vida cristã. Eles atravessaram o Jordão. Qual o primeiro inimigo que eles enfrentaram? Jericó. Jericó era o quê? Uma fortaleza. E ali o ensino para nós é qual? Deus disse assim, antes de eu falar isso, por que o primeiro inimigo é Jericó? Porque a Bíblia diz que o processo de transformação nosso começa onde? Então o primeiro inimigo a ser vencido é qual? São os pensamentos. Simples. Então eles entraram e eles tinham fortaleza. Como é que essa fortaleza foi vencida? Ela foi rodeada. 7 dias. Um número perfeito. Em silêncio. No 7º dia, eles usaram trombetas. E quando você estuda a trombeta ali, não é uma trombeta de guerra, é uma trombeta de celebração. Usada só em celebração. Era uma trombeta festiva e de gratidão. De que jeito que nós vamos ruir as fortalezas mentais que nós temos? Com paciência, rodeando ela, com a palavra de Deus, porque os sacerdotes é quem iam à frente, e com gratidão, até que o Senhor nos visite e faça aquela fortaleza mental cair. Ela vai cair. Amém? Ela vai cair, porque Deus não vai deixar ficar nenhum pensamento que nos impeça de um avanço cristão. Ele disse que ele ia completar a obra. Então, se eu tenho que passar pelo pensamento, ele vai fazer com que o pensamento venha por terra no tempo dele e da forma dele. Então, as fortalezas mentais, elas vão ter que ser rodeadas dentro de nós por um bom tempo, até elas ruírem. Agora, quais são os pensamentos que ficam tempo dentro de nós? A Bíblia não fala com clareza, mas a gente consegue deduzir com uma certa facilidade, tá? O primeiro pensamento, o que Jesus ensinou sobre a ansiedade, Mateus capítulo 6, não precisa abrir. Jesus diz assim: são os olhos a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que é olho bom e olho mau? Eu mesmo preguei que olho bom era eu olhar para Maria Neuza com gentileza, com bondade, com cuidado, com paciência. Isso é um olho bom. E um olho mau é eu ser áspero, bruto, duro com ela. Isso é um olho mau. Mas, meus queridos, minhas queridas, isso é limitar muito o que o texto está dizendo. Olho bom é eu enxergar a vida com os olhos de Deus. Olho mau é eu enxergar a vida com os meus olhos. Então, o que é um olho mau meu para com a Maria Neuza? É eu olhar ela do meu jeito, e não do jeito que Deus quer que eu olhe. O que é um olho bom para com a Maria Neuza?
É eu olhar ela do jeito que Deus quer que eu olhe. Vocês estão entendendo? Então ele está falando aqui de ansiedade, porque os olhos, como nós já estudamos, os olhos, os 5 sentidos, é o que alimentam o pensamento. Então ele vai começar agora uma série de fala sobre o pensamento. O versículo seguinte ele diz assim: vocês não podem servir a 2 senhores, porque ou vocês vão agradar um e desagradar o outro, ou vocês vão para um lado e vão desagradar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. Daqui eu concluo uma coisa, porque ele está falando de ansiedade. Primeiro pensamento que gera escravidão: dinheiro. Não levanta a mão. Alguém aqui é casada com um homem avarento? Não levanta a mão. É difícil? Às vezes a casa precisa, ele tem, e ele não faz questão. Mas algumas aqui são casadas com homens gastões, perdulários, endividados. É fácil? Não. E você fala 1, 2, 3, 5, 10, e ele não consegue corrigir. Por quê? Porque dinheiro é um tema que penetra o cérebro humano. Ele é um tema que envolve poder. O assunto é tão sério, mas é tão sério, que quando a gente estuda o Salmo 128, que é um salmo para o homem casado, antes do homem se resolver com sua esposa, ele tem que se resolver com o dinheiro. Porque um homem que não sabe lidar com dinheiro, ele não tem percepção da casa. Um avarento não percebe a necessidade da esposa e dos filhos. Só que um perdulário, um devedor, também não percebe a necessidade da esposa e dos filhos. A importância de organizar o dinheiro dentro de casa. Então, o primeiro tema que pode entrar com penetração no nosso cérebro é o tema do dinheiro. Minhas queridas, por que alguns homens trabalham demais? É só porque ele gosta de trabalhar? Ele quer sair de casa? Em geral, qual é o motivo? Ele quer ganhar. Ele quer ter. Ele quer possuir. Ele compromete o tempo dentro de casa por causa dessa necessidade desenfreada de possuir e ter. Então, primeiro assunto. Mas aí Jesus continua. Então, dinheiro é um assunto difícil na mente. Muito difícil na mente. Vocês estão entendendo? Mas muito difícil de lidar. Segundo tema que produz essa escravidão. Jesus continua. Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz lá no versículo 26. Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Deixa eu fracionar aqui. Comer e beber é outro tema que gera ansiedade. Alguns anos atrás, as escolas em Maringá começaram a falar que ia acabar a água no mundo. O que aconteceu nos consultórios de psicologia? As crianças com crise de ansiedade. Não davam conta de ficar na escola, não davam conta de dormir sozinha. E a criança não de 6, 7 anos de idade. E ela não conseguia falar isso para os pais, porque ela própria não tinha clareza. Os pais só viam enurese, fazer xixi, o xixi escapar, ecoprese, o cocô escapar da criança, fobia dentro da escola, então não conseguiam ficar na escola, e uma necessidade muito grande de estar com o pai e a mãe. Então o pai e a mãe, em geral, traziam para os psicólogos. Os psicólogos investigavam um pouquinho mais apuradamente. O que descobriam? Descobriam que o ensino da falta d'água estava deixando a criançada ansiosa. Por quê? Porque beber é uma coisa que pode gerar problema na mente.
A bebida é uma necessidade básica. E aqui eu não estou falando só de água, não. Quantos anos você leva para ajudar um alcoólatra? Aliás, a nossa cultura é complicada nisso. E, infelizmente, nós, os irmãos, temos dado um péssimo exemplo para a igreja. Porque nós bebemos. Do meu ponto de vista, uma pessoa que exerce autoridade não deveria beber. Nenhum líder de igreja, nenhum pai de família, nenhuma mãe de família deveria beber. Porque você dá conta de lidar com a bebida, mas você pode me garantir que teu filho vai dar conta? Você tem certeza que o teu filho vai dar conta? Ele vai beber o mesmo tantinho que você bebe. Você tem certeza absoluta disso. Se você não tiver, você tem um problema. Então a bebida, como ela é uma necessidade básica, ela pode entrar com penetração maior dentro da nossa mente. Mas não apenas isso, a comida também faz. Porque comida é um assunto que prende a mente. Você quer ver? Alguém aqui já conviveu com anoréxico? Já conviveu com anoréxico? Levanta a mão, por favor. É fácil de trabalhar um anoréxico? O que é o anoréxico? É a pessoa que se vê gorda. Você vira para ele e diz: você não está gordo. Você acha? Não, você não está. É um pensamento extremamente escravizante. Sabe quem na casa que produz um anoréxico? Mães exigentes. Tem alguma aqui? Não levanta a mão. Mas tem o vigoréxico. A pessoa que tem vigorexia. Sabe o que é vigorexia? É a pessoa bombada que se vê pequena. Não, César. Eu preciso trabalhar mais esse músculo precisa crescer. Gente, a pessoa não enxerga, ela não entende que ela está enorme. Gente, eu estou falando dos nossos filhos. Eu não estou falando do mundo, não. Eu estou falando dos nossos filhos, de dentro da igreja. Eles têm esse tipo de problema. De onde deriva esse pensamento? Esse pensamento sempre deriva de um lugar. Porque tem que ter uma base. Em geral, os transtornos alimentares começam com pais muito exigentes, especialmente mães. Se as mães são muito exigentes, as crianças vão ter problema de transtorno de imagem. Ou bulimia. O que é bulimia? Ir lá meter o dedo na garganta e pôr para fora. Por que a pessoa faz isso? Porque ela não quer engordar. Nossos filhos fazem isso. Que pensamento é esse? É um pensamento que Jesus ensinou. Comer, beber e vestir. A imagem é um problema na nossa cidade? Em Maringá? Você ouve muito a respeito disso? As pessoas que têm um pouquinho de sobrepeso são discriminadas na nossa cidade? A nossa cidade é uma cidade que bomba a questão do esporte? Sabe por quê? Quantas academias nós temos em Maringá? Gente, é incontável o número. Por quê? Porque vestir é um tema que gera ansiedade. Você não veste roupa apenas. Você veste gordura. Faz sentido? Eu sou bem vestidinho. Você veste gordura, você veste a imagem. Você não pode ter uma celulite, você não pode ter uma estria, você não pode ter uma ruga. E são pensamentos que vão entrando dentro da igreja e que geram dentro de nós pensamentos escravizantes. Você pega hoje irmãs deformadas por cirurgias. No mundo é muito comum de você ver isso. Por quê? Porque é um tema que é uma fortaleza mental. Então, se você pega a tua criança e começa com ela, desde lá de trás, não, vem cá, você tem que estar assim, você não pode ganhar peso, olha lá, olha o jeito que você vai ficar. Pronto.
Você produziu uma criança adoecida, com uma fortaleza. Ela não precisava daquele pensamento. Agora, produz um pensamento de graça, da graça de Deus. Sabe o que significa graça? A aceitação. Oh, querida, você é linda do jeito que você é. Ai, mas eu sou cheinha, qual o problema? Ai, mas eu sou magrinha, qual o problema? Deus te fez desse jeitinho. Você é linda aos olhos de Deus. Ai, é o senhor que é meu pai que está falando isso. É a senhora que é minha mãe. Você está dizendo que eu estou mentindo? Eu estou te olhando do jeito que eu vejo que você é. Quando você produz plena aceitação, a criança cresce mais tranquila. Então, é outro pensamento que gera escravidão mental, que se você não cuidar, você vai levar tempo depois para tirar. Está fazendo sentido? Deixa eu avançar um pouquinho mais. Que outros pensamentos nós temos? O texto continua e diz assim, no versículo 34 de Mateus 6, ele diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Outro pensamento que é uma fortaleza mental, o amanhã. Pensar no amanhã. E ficar imaginando o amanhã. O amanhã precisa ser planejado. Ponto. Inquietou é um pensamento escravizante. Como é que nós resolvemos isso? A Bíblia dá pistas. Basta cada dia o seu próprio mal. Então qual é o mal de hoje? O mal de hoje, dia 7 de novembro de 2019, agora às 21 horas, é nós sairmos daqui e ir embora para casa. Fazer um lanchinho, dormir, esse é o mal de hoje. O mal de amanhã é para amanhã. Então o que a mente suporta? A mente suporta o mal do dia. A mente não suporta o mal de amanhã. Meus queridos, minhas queridas, se Deus abrir para nós o que Ele vai fazer amanhã, você vai suportar? Você vai suportar? E se um de nós formos perder alguém? Como é que nós vamos fazer? Você vai suportar Deus te informar hoje? Deixa Deus te informar no tempo dele. Porque aí a gente suporta. O mal é possível nós tolerarmos do dia. O de amanhã nós não conseguimos. Que outras pistas nós temos que a Bíblia nos ensina? Que outros pensamentos são escravizantes? Agora eu vou sair dessa porção da ansiedade. Eu vou para onde? Eu vou para os textos em que a Bíblia diz foge. A Bíblia manda fugirmos de 4 coisas apenas. Mas se a Bíblia manda fugir, é porque aquele tema é pesado. A Bíblia não manda fugir do pecado de uma forma geral. É óbvio que é para a gente evitar o pecado. Mas a Bíblia manda fugir de temas bem específicos. O primeiro, 1 Coríntios 6,18, não abram. Diz assim: foge da impureza. Sexo é outro pensamento que é escravizante. Sexo é outro pensamento que é escravizante. Meninas, vocês cuidem com as crianças. Porque entrou na infância, pode levar uma vida inteira para sair. Vocês cuidem com o pensamento sexual. Porque o pensamento sexual, a Bíblia dá a ordem de que é para fugir. A gente entende o seguinte, que na normalidade, uma criança vai pensar em sexo entre 10 e 15 anos. Ela vai elaborar esse tema dentro dela. Para as famílias cristãs que são mais preservadas, que protegem um pouquinho mais da TV, do iPad, da literatura, o filho vai fazer isso entre 12 e 17. Ele faz isso um pouquinho mais tardiamente. No mundão, hoje eles estão fazendo isso entre 7 e 12. Está entrando cada vez mais cedo. Só que este pensamento é um pensamento difícil de sair. Ele vira uma fortaleza mental.
Você está me entendendo? É um pensamento que vai precisar da cruz para trabalhar. Então, tudo aquilo que envolver sexualidade pode também ser construído em forma de fortaleza mental. Que mais? O texto mesmo de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz assim: foge da idolatria. Que outro pensamento é escravizante? O pensamento do ídolo. O que um ídolo faz? Nós não temos tempo de estudar. O ídolo produz duas coisas: muito prazer ou muita segurança. Então, por exemplo, um corintiano pode ser idólatra. Um São Paulino pode ser idólatra. Você tem perto de você algum irmão que é fanático por futebol? Isso é o quê? Tem um prazer demasiado naquilo? Isso é um quê? Um ídolo. Se é um ídolo, segundo o meu entendimento nas Escrituras, vai ser produzido uma fortaleza mental. Então, desde que isso inicia, pessoas que têm dedicação exacerbada a determinados temas, costumam ser idólatras. A ordem para eles é fugir. Porém, existe no texto de Efésios uma explicação que diz assim: foge da idolatria, que é avareza. Então, há uma explicação nas Escrituras de que um ídolo específico é o dinheiro, a avareza. O problema é que nós fomos ensinados que a avareza é o muxiba, é o mão de vaca. Porém, você sabe o que é a definição de avareza no grego? Desejo de possuir. O que é a idolatria? Que é a avareza. O desejo de possuir. Você compra mais do que você necessita? Então você é idólatra. Vocês estão conseguindo entender? Isso é uma fortaleza. Tem irmãs aqui viciadas em compra. Chegando em casa. Nossa. Hoje então, essa semana então, César, é Black Friday. Como que eu não vou comprar? Gente, não é errado comprar, desde que você necessite. Se você não necessita, aquilo é uma escravidão mental. E se você não for visitada pelo Espírito de Deus, você morre comprando afastada do Senhor. Porque a tua mente está onde? Está nessa fortaleza. E você não consegue avançar no Senhor. Está fazendo sentido? Então, a idolatria, que é a avareza. Terceira coisa que a Bíblia manda fugir. 2 Timóteo 2,22 diz assim: foge das paixões da mocidade. Então todos nós na mocidade desenvolvemos determinadas paixões. O que a Bíblia manda a gente fazer? Fugir. Vocês estão entendendo? Tem coisas da mocidade que entraram dentro de nós com muita força e estão dentro de nós até hoje. Você tem determinadas necessidades. Você está me entendendo? E aí você precisa daquilo a todo custo. O último pensamento de fuga, 1 a Tessalonicenses 5,22, diz assim: foge da aparência do mal. Tudo aquilo que aparentar mal, a Bíblia diz que eu tenho que fugir, porque aquilo pode de alguma forma prender demais o meu coração. Até aqui está dando para entender? As irmãs estão conseguindo ter clareza dessas fortalezas mentais? O que nós vamos fazer com essas fortalezas? O que a Bíblia sugere para a gente trabalhar com essas fortalezas? Deixa eu trabalhar uma outra fortaleza mental. Estou me lembrando agora. Tudo aquilo que é básico do ser humano
pode virar uma fortaleza mental. Por exemplo, o ser humano foi criado para ser aceito. Ele precisa pertencer a alguém. Então o ser humano tem uma necessidade de ser de alguém. Se ele não for de ser de alguém, ele vai dar um jeito de pertencer ou a alguma outra pessoa ou a alguma outra coisa. Então, a necessidade do ser humano de aceitação, ela é tão básica, tão básica, tão básica, que pode gerar uma escravidão mental. Vocês estão entendendo? Eu vou dar um exemplo. Algumas de vocês aqui são muito afetivas. Vocês precisam ter alguém. Precisa ter alguém, precisa ter alguém, precisa ter alguém, precisa ter alguém. Não tem jeito se você não tiver alguém. E aí você raciocina de que jeito? Oi, Silvana. Tudo bem, Silvana? Como vai, Silvana? Você não consegue raciocinar? Aí eu vou ver a Silvana hoje. Não. O teu raciocínio é baseado em uma fortaleza. Você precisa suprir aquela necessidade de aceitação que você tem. Por quê? Porque é básico dentro do ser humano. E se você não entender que a primeira pessoa que te dá aceitação é o teu Pai Celeste, você fica refém de alguém a vida inteira. Precisando ter alguém a vida inteira. Aí eu volto àquele primeiro exemplo que eu dei. Digamos que você é casado, o teu marido não dá atenção, você acorda uma noite sonhando com alguém. Por que você está sonhando com alguém? Você não tem desordem sexual nenhuma. Mas você tem uma fortaleza mental, que é a fortaleza de pertencer a alguém. Então o teu cérebro cria formas de fazer isso. Está fazendo sentido? Vou dar o mesmo exemplo usando um adolescente. Tem adolescentes que fazem o que o grupo quer. Tem adolescentes que conseguem se posicionar com relação ao grupo. Mas tem alguns que fazem o que o grupo quer. Por que eles fazem o que o grupo quer? Porque eles precisam de aceitação. Porque é um tema muito básico dentro do ser humano. Se ele não alcançar essa aceitação, ele vai ter que dar um jeito. Sabe quem é o personagem bíblico que nos ensina sobre isso? Jacó. Jacó significa o quê? Agarrador. Ele se agarrou na barra da saia da mãe, depois se agarrou na bênção do pai, depois se agarrou em Raquel, depois se agarrou na produtividade dele. Ele produziu rebanho, mais rebanho, mais rebanho, mais rebanho e mais rebanho. Ele era agarrador, até que no val do Jaboque Deus tratou ele. Deus tratou ele de que jeito? Fez passar tudo. Ele ficou sem nada. Mas ele era tão problemático que ele fez o quê? Lutava contra o anjo. Gente, ele lutava contra o anjo. Ele resistia ao anjo de Deus. O que o anjo fez? Feriu ele. E ali ele aprendeu. Ele aprendeu a se agarrar na pessoa que ele precisaria se agarrar. Que era quem? O anjo de Deus. Vocês estão entendendo? Então, são temas muito básicos dentro de nós que, descuidados, geram fortalezas mentais que vão nos impedir de uma caminhada saudável com o Senhor. Fez sentido até aqui? O que fazer com esses pensamentos? Não abra. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de 2 gumes, e penetra a tal ponto de separar juntas e medulas, espírito e alma, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Nem todo pensamento é um propósito do coração. É só um pensamento às vezes. Então, eu posso voltar ao exemplo daquela mulher que sonhou com algum homem que ela não desconhece. Eu volto naquele exemplo. Se você conversar, essa mulher não tem a intenção de trair, mas ela teve um pensamento inadequado sobre aquele tema. Quem
que faz essa separação, que identifica esses pensamentos de nós? A leitura sistemática da palavra. Porque a palavra de Deus separa a intenção dos pensamentos. Minha querida, você já leu a Bíblia toda? Alguém aqui já leu a Bíblia toda mais de 5 vezes? Algumas irmãs eu tenho certeza que já fizeram isso. Você sabe que vamos pegar 1 hora por dia. Você sabe, se você tirar 1 hora por dia, você sabe quanto da Bíblia você lê em um ano? 6 vezes. Você lê a Bíblia toda. Agora, um capítulo de uma novela ou de um seriado dura quanto? Em torno de 1 hora. Isso, assistir 10 episódios num fim de semana, é a coisa fácil para muitas de nós, muitas de vocês. Então, o fato é que nós temos pensamentos escravizantes porque não temos gasto tempo nas Escrituras. Porque a leitura sistemática das Escrituras separa propósito do coração e pensamento. E aí você identifica com mais clareza aquelas fortalezas mentais que você tem. Você está me entendendo? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é a leitura sistemática da palavra. Segunda coisa que eu preciso fazer: 1 Pedro 1,13, não abra, só anote, diz assim: por isso, cingindo o vosso pensamento. Então a Bíblia está dizendo que pensamento, ele pode ser amarrado. A palavra cingir é costurar, prender. Então a Bíblia está dizendo que o pensamento tem jeito dele não correr solto. Eu consigo prender os pensamentos indevidos que eu tenho. Mas aí, ele vai falar sobre a questão da graça. Que é pela graça que eu vou fazer isso. Então entenda uma coisa. Pensamento dá para a gente segurar. Dá para você disciplinar a sua mente. Senhor, isso daqui não é segundo o Senhor. Não quero esse pensamento. De que jeito você prende o pensamento? Você identifica que pensamento que é, se é segundo Deus ou não é segundo Deus. Se ele não é segundo Deus, você começa a ler textos bíblicos. Olha, sobre esse tema a Bíblia diz isso. Sobre esse tema é isso que a Bíblia diz. Teu problema é ciúmes? Abre os textos de ciúmes. Decora lá. 1 Coríntios, que diz que o amor não arde em ciúmes. Senhor, eu sou ciumenta. Eu sou ciumenta. Senhor, me dá graça. Me dá graça para sair disso. Nós temos que lembrar que a palavra de Deus é o poder de Deus. É a bendita água de Deus que lava tudo que a gente tem de ruim dentro de nós. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro passo é identificar, eu faço isso pela leitura. O segundo passo é prender. Eu prendo à medida que eu vou lendo e vou reeducando a minha mente para pensar aquele tema segundo Deus, do jeito de Deus. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 2, que nós temos a mente de Cristo. Só que essa mente entrou no novo nascimento e ela precisa ser desenvolvida. Ela é a mente de um bebê. Não que Cristo seja um bebê. É que a mente de Cristo dentro de nós, ela inicia no nosso novo nascimento. Essa mente precisa ser desenvolvida dentro de nós. Está fazendo sentido, minhas irmãs? Então a gente precisa trabalhar isso. E a última coisa é Filipenses 4:8. Que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. 8 coisas. E do meu ponto de vista, ele começa com a mais importante. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Espera aí, esse pensamento que eu estou tendo é segundo Deus? Por exemplo, algumas aqui podem ter pensamento de que vão morrer. Medo da morte. Ai meu Deus, eu vou morrer, eu estou morrendo. Ai meu Deus, uma crise de pânico. Certo? Você vai ter que educar a mente, mas peraí, eu pensei isso ontem, que eu ia morrer ontem, eu morri? Não, então o pensamento não era verdadeiro. É um pensamento meu, mentiroso. Então eu posso dizer quando eu vou morrer? Não. Deus me revelou quando eu vou morrer? Não. Que dia que eu vou morrer? No dia que Deus escreveu. Ele já escreveu? Já. Salmo 139, versículo 16. Quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele escreveu o dia da minha passagem para Ele, o dia da minha morte. Então Ele me informou esse dia? Não. Se Ele não me informou, eu não posso deduzir. Então esse pensamento não é verdadeiro. Eu tenho que aprender, Senhor, me ajuda. Isso é uma mentira, isso é uma mentira, isso é uma mentira. Você vai repetir isso 1523 vezes. Até que o pensamento vai descer. E você vai entender que você só vai morrer no dia que Deus escreveu para você. Você está me entendendo? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, ou seja, tudo aquilo que promove a justiça de Deus. Isso daqui, Deus faria dessa forma? É assim que Deus trataria esse tema? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável. Tem amor nisso? Tudo que é de boa fama. Eu estou pensando melhor da Silvana? Ai não, Ô Silvana, me desculpe, eu só pensei o pior hoje de você. É pior? Isso está contra as Escrituras, porque eu tenho que ter pensamento de boa fama. Eu tenho que virar Maria Neuza, ela é uma menina joia. Ela é boa. Eu sei que ela ora por mim. Eu sei que ela gasta tempo diante de Deus por mim. A menina é joia, educa bem os filhos dela. Você está me entendendo? O meu pensamento tem que ser pensamento das coisas boas das pessoas. É isso que a Bíblia está ensinando. Tudo que há de boa fama. Se alguma virtude tem, estou vendo as coisas boas da Silvana. Se algum louvor existe, tem gratidão naquilo que eu estou pensando. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Minhas irmãs, nós temos que corrigir coisa, hein? Nós temos pensamento para corrigir. Verdadeiro, puro, amável, justo, de boa fama, se tem virtude, se tem louvor. As irmãs estão entendendo? Então a gente vai submetendo a mente nossa à apreciação da palavra de Deus, continuamente. Tudo bem? Eu preciso fazer uma observação. Tem algumas irmãs aqui de mais idade, que já entraram na menopausa. Na menopausa, você tem pensamentos e sentimentos ruins? Você tem? Tá. Como é que eu ajudo as irmãs que estão na menopausa e não têm apenas reações físicas, mas têm também reações emocionais? Como é que eu ajudo? Primeira coisa é entender que há um ajuste químico, hormonal, que está sendo feito. Tudo bem? Porém, mau pensamento na menopausa é pecado ou não? Na prática, a gente vê o seguinte: quanto mais a mulher se resolve no que ela pensa, no que ela sente e no que ela faz, menos efeito ela tem na PTPM e na menopausa.
Há um tempo atrás eu fiquei escandalizado. Eu peguei um livro de uma autora inglesa, Minhas Queridas. Os relatos e a história era só de pegar a faca para matar o marido. Eu virei e pensei, meu Deus, se for desse jeito, é interessante que aqui nós não temos muito esse relato, mas nos países frios nós temos esse relato. Relato de coisa muito mal resolvida e de pensamento de assassinato, inclusive. Aqui no nosso país, na menopausa, na TPM, você tem muita irritação, tem muita queixa. Isso tem um peso hormonal? Tem. Determinadas reações são pecados, independente do período que você tiver. Não tem justificativa. E na prática, o que a gente vê? Que quanto mais resolvida a mulher é, menores são as reações dela. Então, se você tem uma TPM emocional muito forte, ou uma menopausa muito forte, o que você tem que fazer? Deus, o que está mal resolvido? Qual o pensamento que ficou mal resolvido? Me ajuda a entender, para eu ser santificada nisso. Amém?